Aqui na Conferência Intermunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu me encontro com o Roberto, que ele é conselheiro do CRIAD e também é representante da OAB. Roberto, fala primeiramente o que é o CRIAD, como que ele funciona? O CRIAD é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele funciona com reuniões plenárias e com reuniões de comissões temáticas. Então, no Conselho, é onde há a proposição das políticas públicas para a criança e o adolescente, né, no Estado do Espírito Santo. Então, essa proposição de políticas para a criança e o adolescente é de responsabilidade do Conselho Estadual. Assim como no município, essa responsabilidade é do Conselho Municipal. O que é o Conselho? Ele é um conjunto de organizações da sociedade civil, de organizações governamentais, então as diversas secretarias, das diversas serviços e direitos sociais, como a saúde, como a educação, como, enfim, a segurança, aí entra a arte, a cultura. São secretarias que se encontram no Conselho com organizações da sociedade civil para discernir essas demandas de proteção da criança e do adolescente e aplicá-las através do Executivo, pelas leis orçamentárias, pelo orçamento do município e também pelo orçamento do fundo, que é um fundo criado por uma lei, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele institui também um fundo nacional, estadual ou municipal para também a execução e apoio dessas atividades, desses programas que são desenvolvidos. Qual a maior dificuldade quanto às ações de prevenção e enfrentamento contra as crianças e adolescentes? Bom, pelo que nós vimos aqui, dentre as grandes dificuldades, nós temos os problemas orçamentários. Quer dizer, como o prefeito relatou para nós aqui, o próprio município de Una, né, passou por uma série de dificuldades com relação ao orçamento, como a gente vê aí, essa discussão ela é do Estado, de alguns estados mais ou menos, outros menos, também do Brasil. Então, é a falta de recurso financeiro, mas mais do que o recurso financeiro é a organização da sociedade para elaborar o programa. Porque a gente só vai ter uma necessidade de conseguir dimensionar o orçamento necessário se a gente tiver um diagnóstico e uma proposição de enfrentamento da situação diagnosticada. Então é a partir disso que se elabora a peça orçamentária. Então isso é o planejamento. Então se fizer o planejamento, no planejamento é que vai prever o orçamento. Então essa dificuldade é de os atores, os produtores sociais entenderem esses mecanismos de produção de política pública. Ela é através de planos, como o Estatuto estabelece nas suas diretrizes. Então tem que ser elaborados os planos, os programas, e aí esse vai subsidiar então o orçamento e a execução desses programas. Os dados do IBGE que foram apresentados sobre a educação hoje aqui em Una, o que esses dados refletem em relação ao desenvolvimento da criança e do adolescente? Bom, como a proposta da conferência, proposta pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, e essa proposição para a 11ª conferência é a proteção integral, e pelo que nós mostramos aqui, entendemos que o Estatuto estabelece, o ponto alto da proteção integral é garantir a educação. Garantir a educação de uma forma integrada, né? Então, a discussão em si da conferência é elaborar essas propostas, né, de como atingir a garantia de proteção integral. Então, os eixos temáticos propostos para o que vai ser o debate agora à tarde, é que saiam dessas discussões nos eixos temáticos, essas propostas de enfrentamento, fundamentalmente que se chegue numa qualidade de educação e aí atendida às necessidades básicas da criança, né, como a educação dos instintos, né, pelo desenvolvimento físico saudável, o desenvolvimento mental, e isso vai inibir todos os tipos de violência. Quer dizer, a atenção integral ela vai ser uma natural inibidora da violência. Você falou sobre um estudo que incorpora a necessidade dos cuidados não só do pai e da mãe, mas também dos demais parentes que influenciam o discernimento da criança e formam opinião quanto a toda a sociedade. Nesse caso, então, seria necessário haver uma preocupação dos responsáveis para que essa relação não interfira no desenvolvimento da criança? Não, o Estatuto colocou ali que a proteção integral é a responsabilidade dos educadores. E coloca os educadores como sendo a família, a comunidade, a sociedade e o Estado, o governo, né? Então,
todos esses segmentos são educadores. E a própria Lei de Diretriz e Base da Educação, a LDB, estabelece no artigo 1º que a educação é um conjunto de processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na vida comunitária, e aí vai ser igual ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E nas instituições de ensino e pesquisa. Então, todos esses são agentes com responsabilidade para com a criança. E eu falo isso assim do ponto de vista da natureza, da lei da natureza. Eu tive a oportunidade de estar uma vez numa tribo indígena e conversando com o cacique, eu perguntei para ele assim, quem aqui na tribo, na época eu também participava do CRIAD, isso já tem um bom tempo, eu perguntei quem aqui na tribo que é responsável pelas crianças aqui da tribo. Ele falou, primeiro o pai e a mãe, depois eu, o cacique, e depois qualquer outra pessoa. E ele me mostrou na hora que eu estava passando uma criancinha de 2 anos, ele falou, os pais dessa criança estão viajando, mas ela entra em qualquer casa, na hora do almoço ela vai ser tratada como filho, ela vai sentar na mesa como qualquer outro vai almoçar. Então todos somos educadores. Ao vermos uma criança numa situação de risco, de negligência, numa situação qualquer, nós temos o dever de prestar atenção nessa criança e dar apoio e tentar entender o que está se passando e encaminhar para uma solução se é uma situação de risco. E para fechar, então, né, uma criança com freios familiares, né, como seguir outra religião e praticar determinado esporte, pode interferir, então, de forma drástica o seu desenvolvimento. Quando a gente fala do respeito, e aí na forma como está estabelecido, da liberdade, que a criança tenha o direito à liberdade, então o que nós entendemos é que os pais precisam ouvir os filhos. Como nós vimos aqui, a quantidade de talentos, né, nas apresentações culturais de crianças e de adolescentes. Então eles têm talentos que os pais normalmente não prestam atenção, não conseguem discernir, aí vai na escola, o professor às vezes consegue discernir. Então você tem alguns projetos sociais, e essa é uma função fantástica de projetos sociais, que é de revelar esses talentos e de dar apoio, de ensejar o desenvolvimento do que a criança e o adolescente traz em si, né, na sua memória, na sua bagagem, na sua pretensão social e de vida adulta. Então, esse papel de garantia da liberdade, ele não é no sentido de deixar a criança fazer o que ela quer. E aí muita gente vai entender isso como assim, então a criança, eu não posso bater na criança, eu não posso educar, e aí a gente tem paradigmas que precisam ser revistos. Ninguém educa batendo, e a gente educa, na verdade, porque a educação é um processo de dentro para fora. A palavra educar, na sua origem, é de educere, que é conduzir para fora. Então, na verdade, o que os pais precisam é descobrir o que tem dentro da criança, se precisa de correção, se é um vício, ou se precisa de incentivo, se é uma virtude que ela traz. Então, esse é o nosso entendimento da lei da liberdade, né, que é uma garantia fundamental de todo ser humano, não só da criança.